Meu nome é Herbert Fernandes Lima, fiz o trabalho sobre assédio moral, agressores, vítimas e consequências. A professora orientadora foi a Marcela Butazzi. A relevância desse trabalho é que nós reconhecermos apenas o perfil dos agressores pode não servir tanto para que a gente consiga se proteger contra eles ou fazer planos de ação contra o assédio moral. Por isso é necessário entender, além da personalidade dos agressores, compreender também como que a cultura organizacional pode colaborar para o comportamento agressor de um assédio moral, né? E como que o comportamento da vítima também pode acabar sendo um facilitador para o assediador, né, atuar em cima dele. Então, a partir do momento que a gente associa tudo isso, a gente harmoniza os conhecimentos para produzir um ambiente de trabalho muito mais saudável. O aspecto metodológico foi os artigos acadêmicos de no máximo de 10 anos atrás, no máximo, e foi pesquisado com base na ICL usando assédio moral, bullying corporativo e estresse como palavras-chave. O assédio moral é um fenômeno de agressividade e humilhação ocorridas de forma processual e repetitiva, né? E onde o ataque é psicológico. E existem diferentes direções, né? O assédio moral. Ele tem o horizontal, que é onde colegas de trabalho do mesmo status ali de trabalho, da mesma hierarquia, eles acaba acontecendo agressão entre eles. Existe a vertical descendente, que é quando a pessoa de nível hierárquico maior acaba assediando moralmente a pessoa de nível hierárquico menor. E a vertical ascendente, né, que é pouco falado, mas que existe, é quando os de nível hierárquico baixo tentam atacar o de nível hierárquico superior. Isso acontece quando alguém se torna um gestor, né, ou alguma liderança dentro da equipe, e outros da equipe que acham que seriam mais adequados para essa tarefa não foram escolhidos, então eles acabam querendo sabotar esse novo líder deles. E o assédio moral ele se caracteriza pela realização de atos abusivos e agressivos, né? Não acontece de forma brutal, né? Ela não é igual a uma tortura física, né? Ela vai acontecendo aos poucos. E a repetição sempre acontece, não pode ser considerada de forma isolada, porque se acontecer, por exemplo, falar coisas ruins da pessoa de forma isolada, a gente taxaria como calúnia, não como assédio moral. O assédio moral é feito, por exemplo, a parte de falar mal da pessoa por muito tempo e repetidas vezes. O clima organizacional pode colaborar muito, né, para o assédio moral. Dentro das empresas ou de qualquer lugar laborativo, acontece muito de formarem grupos de pessoas, né, seja por similaridade de pensamentos, de ideias, de religião, lugar que mora, né, algum motivo que junta essas pessoas. E pode acontecer que pessoas se unem por um determinado motivo e atacam outra que talvez seria o oposto das ideias que eles defendem, né? E o agressor ele vai continuar com a agressão dele se ele perceber que as pessoas em volta ali o apoiam, seja diretamente ou seja por negligenciarem, né? Eles presenciarem as agressões morais e não intervirem em favor da vítima. Só que o trabalho ele é uma coisa de extrema importância a nós, né? Não tem como o colaborador simplesmente sair fora do trabalho. Por isso que é algo de extrema importância. Uma coisa que a pessoa precisa estar ali diariamente acabar sendo um lugar de correr risco de desenvolver uma doença psíquica, né? Geralmente quem sofre mais são os trabalhadores mais dedicados, né? Aqueles que querem levar o trabalho mais a sério, que acabam tendo mais responsabilidade. Então eles sofrem mais, né? Por um motivo que a gente pode falar que eles podem virar alvo de ataques das pessoas que não trabalham da mesma forma. E também eles sofrem porque eles querem fazer tudo da melhor forma possível. Então acabam às vezes engolindo humilhações e tudo mais para não prejudicar o seu trabalho. Porém, isso pode prejudicar ele em outros campos da vida, como a gente vai ver mais à frente.
E a organização, ela pode ser também afetada de diferentes formas, não só os indivíduos. Por exemplo, se o indivíduo ele está descontente no ambiente de trabalho, sofrendo pressão, a produtividade baixa. Para os agressores agredir aquela pessoa, eles também precisam parar o que estão fazendo para praticar agressão, ou seja, a produtividade baixa também. E nos casos que a vítima procura justiça, a organização às vezes precisa desembolsar uma quantia em dinheiro para pagar um processo que perdeu por conta de um funcionário, um gestor que praticou o assédio moral. Então, por culpa de uma pessoa, a empresa também paga. A pessoa que sofre as agressões, ela sofre muito com sua autoestima, que é totalmente afetada, mas ela não fica afetada só no ambiente de trabalho, né? O ambiente social dela também sofre, o ambiente familiar sofre também, né? As relações sociais dela fica totalmente empobrecida, né? Uma por conta que ela precisa retornar todo dia para um lugar que está sendo totalmente aversivo para ela e também é um lugar que está rebaixando o humor dela. A forma de atacar no assédio moral varia conforme o gênero das pessoas, conforme dizem as pesquisas. Quando o assédio é para com as mulheres, o assédio se dá através de intimidação, submissão, piadas grosseiras, comentários acerca da sua aparência física ou do vestuário. Já para os homens, quando eles são assediados ou atacados, os comentários maldosos giram em torno de sua virilidade, a capacidade de trabalho e a capacidade de manter a sua família. As características de uma pessoa que está sofrendo o assédio moral são muitas, né? Pode acontecer crises de choro, insônia, depressão, sede de vingança, sentimentos de inutilidade, diminuição da libido, distúrbios digestivos, dor de cabeça, ideias suicidas, iniciação no alcoolismo, aumento na pressão arterial e tonturas. Então imagina você ter um colaborador seu indo trabalhar todo dia com toda esta carga, né? Então é um prejuízo principalmente para o colaborador, porém para a empresa também acaba afetando. E o assédio é um estressor cognitivo. Ele causa pequenos traumas a cada vez que a pessoa passa pelo assédio, né, que ela, quando não cuidado, ela pode desenvolver alguma doença ali, psicológica ou até mesmo mental. Uma coisa que acontece para a pessoa tentar reagir ao assédio vai depender muito da pessoa, né? Vai depender da duração das investidas, a fragilidade emocional dela. Algumas vão se esquivar de estar num ambiente aversivo, porém outras, com medo da solidão, né, de trabalhar e ter que ficar sozinho, ela acaba se aliando ao agressor, né? Acaba tendo até um laço afetivo para com ele, tudo isso pelo medo de ficar sozinho. Nós podemos dizer que existe a fase de reflexão, fase de revide e fase de exaurismo físico e mental, né? Reflexão é onde a pessoa ela procura a explicação do porquê estão atacando ela, né? A fase do revide geralmente é quando a pessoa tenta responder na mesma altura à ofensa. E depois de muito tempo, a fase do exaurismo é quando o psicológico, o emocional e o físico não dão conta mais de suportar tantas agressões que a pessoa acaba sofrendo no seu ambiente de trabalho. As agressões, elas não acontecem de forma abrupta, né? Ela acontece de forma gradativa. O agressor ele vai analisando até que ponto ele pode ir, até que ponto ele vai ter apoio e até que ponto as pessoas vão se negligenciar para as atitudes dele. Então ele vai analisando passo a passo até onde ele pode ir e atacar, né, a sua vítima. No campo da gestão, tem três personalidades que estão mais envolvidas no assédio moral. Existe a personalidade paranoide, que a gente pode dizer que ela é bastante insegura, né? Porque a todo momento a pessoa paranoide ela acha que tem alguém querendo roubar o lugar dela. Qualquer observação que você faça, ela considera que seja uma afronta, né?
ela tem um elevado nível de desconfiança, ciúme, e ela esboça suas reações sempre de formas explosivas, né? E geralmente responde aos insultos de forma raivosa. E eles se parecem um pouco com a psicopatia no fato de que eles são emocionalmente retraídos. Tanto que eu uso um termo aqui na parte escrita do TCC, que eles têm um ponto de vista restrito na questão da afetividade, né? Ou seja, eles tentam não demonstrar emoções. Mas por que não demonstram emoções? Não é porque eles não têm, mas é porque eles não querem, né, dar munição para que as pessoas tenham como atacar eles depois. Na personalidade psicopática, a cultura organizacional, que prega muito a disputa, acaba colaborando para que uma personalidade psicopática apareça. O psicopata ele é muito caracterizado pela falta de empatia e de remorso, ou seja, ele faz o que quiser para alcançar determinado objetivo, né? Tanto que ele primeiro ele vai se apegar a uma pessoa, né? E depois que ele conseguir subir de cargo e não precisar mais dessa pessoa, ele simplesmente se desfaz dela, né? Porém, ele é uma pessoa que consegue ser cativante. Ele consegue manipular as pessoas que são emocionalmente mais frágeis, né? E a ascensão dele acontece em 5 passos: ingresso na empresa, estudo do território, manipulação de pessoas e fatos, confrontação, né? Nessa confrontação é onde ele abandona as pessoas e passa a humilhá-las, né, para deixá-las longe. É onde ele consegue então a ascensão. Já a personalidade narcisista, ela tem uma admiração e uma devoção própria, né? Ela sempre se acha acima de todas as pessoas. Porém, ela, ao mesmo tempo que ela parece ser uma pessoa completamente segura, ela tem ideias completamente fora da realidade, né? Ela tem fantasias irreais de sucesso, eles têm senso de serem únicos, têm hipersensibilidade à avaliação dos outros, sentimentos de autoridade, esperam tratamento especial, eles têm sentimento de superioridade e coisas do tipo, né? Então, como que um líder desse vai conseguir cuidar de uma equipe? Então, esse tipo de personalidade ele chega no nível hierárquico alto de forma rápida. Porém, se manter, aí já é outra história. Nós podemos concluir que o assédio moral passa pelos 3 eixos, né? O agressor, a vítima e a organização. Não adianta a organização esperar que os agressores morais busquem ajuda sozinhos se eles tiverem essas 3 personalidades que a gente conversou agora, que na verdade são desvios psíquicos, né? Então eles não percebem que tem esse tipo de comportamento. Então é necessário que a empresa esteja sempre atenta a como seus gestores estão trabalhando. Elas podem fazer isso talvez por auditorias, podem fazer isso por uma escuta atenta aos colaboradores, né? E criando canais também, né, de comunicação que sejam imparciais e que possam proteger, inclusive, a identidade dos colaboradores. Agora, falando de um assédio moral que é hierarquicamente igual, do mesmo nível, então cabe a cada sujeito buscar fortalecer o seu emocional com coisas fora do ambiente de trabalho, onde ele tenha refrigérios fora do ambiente de trabalho. Porque a gente vive numa sociedade que o trabalho é extremamente importante, então ele não pode simplesmente sair do trabalho. Então é necessário que o colaborador consiga ter uma vida familiar agradável, que ele tenha momentos de prazer, tenha hobbies, faça atividades, procure ajuda psicológica, né? Procure ajuda, né, psiquiátrica se ele chegar na fase de exaurismo, né? Quando o seu emocional e o seu físico já não estão dando conta do recado. Mas é muito importante que a sociedade como um todo busque um equilíbrio, porque se dentro das empresas, né, nós estivermos desequilibrados, isso acaba sendo espelhado também para fora da empresa.